Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que também agora ensina física. Sim, física para a prova da especialista. Tá aí mais uma questão, vamos ver? Da especialista de 2015 diz assim: ao término de uma formatura na EAR, um terceiro sargento recém-formado, para comemorar, lançou seu cap. É uma espécie de cobertura de boné. Enfim, para cima, na direção vertical, até uma altura de 9,8 metros, adotando o valor da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsiderando o atrito do ar, então aquele movimento vertical do vácuo, né? A velocidade de lançamento em metros por segundo foi de... Bom, o que ele quer dizer com isso aqui, velocidade de lançamento? É simples, extremamente simples. Quando ele lança, no caso aí, o cap para cima, no caso então, ele vai lançá-lo com uma velocidade inicial, V0, essa velocidade evidentemente maior do que zero, né, para poder então ele, no caso aí o cap, chegar, né, até essa determinada altura que o problema falou, 9,8. E aí vai chegar nessa altura, o que vai acontecendo? Ele vai diminuindo a velocidade até chegar a zero, num determinado momento, e depois ele volta para a terra, para o solo. Sim, porque no caso aí atua a força da gravidade, né, que traz ele para cá, a força-peso, melhor dizendo, né? No caso, então, a gravidade, como ela atua contra, né, o movimento do cap, sim, porque a tendência da gravidade é nos jogar para baixo, para o solo, e o cap está indo para cima, correto? Então, nessa situação, a gente vai tomar esse valor da gravidade como sendo negativo. Se por um acaso a gente estivesse deixando cair o objeto lá de cima, de uma determinada altura, era o contrário, aí a gravidade seria positiva, ok? Muito bem, então nesse caso aqui, né, falou sobre velocidade, aí você imagina, então deve ser essa equação aqui, V igual a V0 mais G vezes T. Só que não, porque no caso aqui, né, o problema não nos deu o valor de tempo. Ah, beleza, prof, então é simples, extremamente simples, né? Falou em altura, então a equação deve ser essa daqui, altura igual a altura inicial, h0, mais v0 vezes t, mais gt ao quadrado sobre 2. Também não, honorável. Da mesma maneira que eu não usei a outra, essa aqui também não, porque também me falta o valor do tempo. Ou seja, traduzindo, quando você não tem o valor do tempo, sim, você que já acompanha o canal, você já viu esse filme antes. Quando a gente não tem a equação do tempo, o que a gente faz? Se joga da janela? Não! No caso, você utiliza a equação de Torricelli. Essa daqui. No caso, a gente usava, né, no movimento uniformemente variado com essa estrutura. V ao quadrado igual a V0 inicial, né, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Lembrando sempre que no caso de movimento vertical, nesse caso então no vácuo, desconsiderando o atrito, a gente vai tomar essa aceleração como sendo quem? Gravidade. E no caso o espaço percorrido vai ser o quê? A altura. Muito bem, então fica essa equação aí de Torricelli, agora nessa nova versão para o movimento vertical no vácuo. Nesse caso, então, a nossa velocidade inicial, a que a gente quer saber, né, como sendo igual à velocidade final, que vai ser igual a zero, mais 2 vezes quem? G, que no caso aqui, como é contrário à gravidade, vai ser o valor negativo de menos 10. E a alturinha, que no caso aqui ele nos deu, 9,8, que é a mesma coisa que 98 sobre 10, ok? Muito bem, então nesse caso você vai ter um zerinho de cima, um zerinho de baixo, corta, e aí você passando, né, essa parte negativa para o outro lado, o que vai acontecer? O V0 ao quadrado fica desse lado, e essa parte então você joga para o outro, fica positiva, 2 vezes
o valor de 98 vai ficar quem? 196, que é nada mais nada menos que a raiz exata de quem? No caso aí do 14. Então teremos aí essa velocidade inicial para chegar nessa altura de 14 metros por segundo, como sendo então a letra B, a nossa opção correta. Gostou, gente amiga? Então, clica no sininho, curta, comente, compartilha aí para geral, tá certo? Grande abraço, tchau!